aqui está contra o Siscoserv, ninguém está aqui contra o E-Social, ninguém está aqui prestar informações para o governo do jeito que for. O que nós estamos já saturados, e todos nós, é com esse excesso, com essa redundância e com a forma como é feito. Nós estamos fazendo informatizar a burocracia. Toda a burocracia está sendo informatizada. Existe um princípio antigo, antiquíssimo, que quanto mais norma, mais burla. Quando você tem milhares de normas e a cada dia você tem mais normas e mais normas e mais normas, a tendência natural é que uma grande parte da população primeiro não entende, segundo, se entende não consegue fazer, certo? E terceiro, considera desnecessário, né? Então nós estamos criando, de uma maneira geral, um ambiente que é hostil ao negócio, é hostil a quem quer empreender. Eu estou falando isso de uma maneira geral, eu não estou dizendo isso contra o Siscoserv, ou seja lá o que for. Então é nesse limite da tolerância. É o mesmo limite que nós chegamos com o imposto. É importante que as entidades se entrosem, se unam e mostrem ao governo, sem querer agredir ninguém, sem problemas de partidarismo, ideologias, nada disso. Pensar no país e buscar a solução que atenda, desburocratizando o país e incentivando a competitividade. Essa é a minha opinião e o que eu entendo que as instituições com o prestígio que têm façam isso. As associações, a Associação Comercial Especial, o SESCOM, as federações, Federação do Comércio, Federação das Indústrias, a OAB, são entidades co-irmãs e que têm sustentado de há muito bandeiras em comum a bem da sociedade brasileira. E esse é um ano eleitoral, um ano que nós não podemos perder a oportunidade de reclamar que nos debates eleitorais, seja para a Presidência da República, o Governo do Estado, ou para os legislativos, federal e estadual, que temas fundamentais para a República Brasileira sejam colocados em pauta, em especial a reforma tributária. Há muito tempo se discute a reforma tributária no nosso país. A parte produtiva do país esgotou a sua capacidade de dar a sua contribuição aos governos. E a reforma tributária se torna absolutamente necessária. E é essa proposta de nos unirmos mais uma vez, todas as entidades aqui de São Paulo, levantando essa bandeira. Bandeiras que são importantes para a sociedade, não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro. O Siscoserv é mais uma obrigação acessória hoje imposta para a sociedade, em especial pela Receita Federal, que também está por trás desse outro projeto, que é de levantamento de informações, mais vinculadas ao setor de serviço, né? Ao comércio no exterior, né? Ou seja, a venda de serviço ou adquisição de serviço para entes ou empresas ou pessoas fora do país, entre pessoas que estão no país e fora do país. Mas é mais um ato burocrático difícil. Você percebe que construiu-se uma plataforma de serviço chamada Siscoserv e que na construção dessa plataforma não houve um planejamento adequado, porque em 20 meses já teve 8 manuais alterando em algumas coisas até profundamente a forma de registrar informações dentro do Siscoserv. Então isso mostra que o planejamento para se construir essas obrigações não está adequado. Isso vem acontecendo também com outras obrigações acessórias. Então o alerta que eu quis deixar foi justamente esse, que o governo também tem essa consciência de, na construção de um produto desse, que consulte a sociedade, a melhor maneira de se fazer isso, de se criar essa necessidade, verificar se todas as informações ali pedidas são pertinentes ou não, qual o sentido de algumas informações, enfim. São situações bastante preocupantes, porque isso aumenta cada vez mais a burocracia e a obrigatoriedade de passar essa informação, né? Porque existem multas, e muitas das multas pesadas, né? Para quem efetivamente não faz ou entrega a informação com alguma informação não adequada. Então, mais uma vez, existe aí esse ato burocrático que, infelizmente,
ao nosso ver, atrapalha bastante o desenvolvimento normal do nosso país. Não é uma nova obrigação, porque ela já existe há 2 anos, mas pelas alterações constantes nas orientações do MEDIC e da Receita Federal, há uma necessidade de trazer informação para o público em geral. Hoje a Associação Comercial aqui de São Paulo, juntamente com o SESCOM, com a OAB e com as demais entidades do Fórum Permanente, propuseram este evento com o MEDIC, com a Receita Federal e com o especialista do canal aduaneiro para discutir e trazer informações. Mas o objetivo principal deste evento é sair uma proposta para simplificação, redução das multas, das penalidades, dar transparência a esse relacionamento e a nossa gratidão aos técnicos da Receita e do MEDIC que estiveram aqui nos proporcionando um debate rico, com troca de informações, tranquilizando num determinado momento, mas não tirando a preocupação da gestão integrada, de trazer o contador para o planejamento estratégico e não olhar somente como uma atividade burocrática do fisco. Nós tivemos aqui a Receita Federal, nós tivemos o MEDIC, tivemos o SESCOM, tivemos a OAB e tivemos o canal aduaneiro. São entidades todas extremamente representativas, extremamente importantes. Ele foi muito esclarecedor, mostrou que a Receita e o MEDIC estão aprimorando em função das nossas críticas e sugestões. É muito importante isso, que eles mostraram que eles já mudaram certas coisas que nós mesmos aqui na plenária não sabíamos. Nós temos uma questão de fazer com que as pessoas tomem conhecimento para que elas possam prestar as informações, para que, de certa forma, para que o governo brasileiro possa ter um programa com relação a serviços. Nós temos toda uma história que é relacionada com o comércio internacional, de mercadorias. O comércio de serviços, ele é pouco explorado no Brasil, e o Brasil é muito deficitário no comércio de serviços. Então você precisa ter uma tabulação das necessidades para você poder criar políticas de estímulo. Então, por exemplo, o setor contábil, o setor jurídico, o setor médico, que preste serviços para o exterior, hoje pode contratar o adiantamento de contrato de câmbio, que é um instrumento, o instrumento mais barato que existe no mercado para você poder participar do comércio internacional. Então, o governo está atento, nós também estamos, nós achamos que há uma ingerência muito grande, um controle exacerbado do empresariado. Existe uma dificuldade enorme, porque existe uma necessidade de qualificação dos players do mercado, sejam os agentes aduaneiros, sejam os contadores, sejam os advogados. Então, a gente precisa aumentar a nossa participação no mercado mundial. E é só com esse tipo de evento, só com esse tipo de discussão. A questão que nós combatemos é justamente essa burocracia, ou seja, as questões que são, ao nosso ver, ao nosso entendimento, elas poderiam ser mais simplificadas, mais rápidas, ou seja, de forma que facilmente as empresas pudessem responder a essa exigência. Então, é essa a questão que a gente se coloca, como foi dado alguns exemplos e tudo mais. As empresas têm dificuldade de responder por desconhecimento. Essa é o que nós gostaríamos de ter mais simplificado. O governo federal, o Ministério do Desenvolvimento e Receita Federal, eles pretendem saber aonde os brasileiros ou como os brasileiros adquirem ou vendem serviços intangíveis e o que causa variação patrimonial. Enquanto nós temos a parte de comércio exterior, que é gerida pelo Siscomex, nós temos a parte de serviços, que é gerida pelo Siscoserve. Maurício Duval explicou muito bem que é uma ferramenta muito importante, parecida com finalidade estatística, mas é para conhecer melhor o contribuinte brasileiro, vendedor e adquirente de serviços, e não só o vendedor e adquirente de mercadorias. O Siscoserve é uma obrigação acessória extremamente relevante para a Receita Federal do Brasil, devido à gama de serviços intangíveis e algumas outras operações envolvidas. Operações essas que têm as suas
sua relevância tributária. Vários tributos, como imposto de renda retido na fonte, IOF câmbio, PIS, COFINS, incidem sobre operações que são registradas no Siscoserv. Então, o Siscoserv é um sistema de extrema relevância para a Receita Federal do Brasil. O Siscoserv ele é uma ferramenta para orientar a política pública e para orientar a estratégia empresarial de alcance do mercado externo na área de serviços intangíveis. A reunião de hoje aqui na Associação Comercial de São Paulo foi muito mais de esclarecimento dos aspectos que ainda suscitam dúvidas com relação ao preenchimento da obrigação de registrar as informações sobre essas operações no Siscoserv, mas nós estamos valorizando muito mais o reconhecimento pela sociedade, pelo meio empresarial, dos benefícios que o sistema oferece. A partir do sistema, nós estamos tendo, de uma forma crescente, uma capacidade de ampliar o leque de apoio aos exportadores de serviços. Isso ocorreu através do PROEX, em que houve uma expansão dos serviços elegíveis ao PROEX, houve uma expansão dos serviços elegíveis ao BNDES-SICSIM e também ao adiantamento sobre o contrato de câmbio, que são ferramentas muito importantes para efeito de crédito à exportação.